Oi, manas. Vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre as sombras do feminino. Então, listei aqui algumas das sombras que às vezes é difícil da gente olhar, da gente encarar, da gente conversar sobre isso, mas que eu acredito que é fundamental para a gente se libertar de muita coisa aí que a gente aprendeu, que nos foi condicionada, né? E que a gente adquiriu como hábito e comprou como verdade ou como forma, né, de viver. Então, tudo que eu falar aqui são coisas que eu estudo, que eu gosto, que eu tenho prazer em compartilhar mesmo com vocês, tá? Quando a gente fala de sombra, a gente tem que pensar que as sombras, elas podem ser conscientes ou inconscientes. Então, às vezes a gente toma atitudes e tem hábitos que a gente nem sabe, né, que já fazem parte da nossa trajetória, mas é isso que é o autoconhecimento, é a gente parar, refletir e verificar, né, o que faz parte de mim, o que não é mais, o que eu tenho que aceitar, o que eu tenho que transmutar. Então, a primeira que eu trouxe aqui pra gente falar é sobre a culpa. E quando a gente fala de culpa, a gente tem duas situações aqui. Então, uma coisa é quando a gente faz alguma coisa de errado, né? E só quem viveu realmente a culpa sabe como isso realmente dói, como a gente se sente né, um lixo ali. Então, a culpa, ela tá é uma das vibrações mais baixas na escala de Hawkins, né? Então, ela realmente pode fazer adoecer. Então, a gente tem que se livrar dessa culpa, gente. O que é a situação, né? Quando acontece assim, eu fiz alguma coisa errada, né? Eu percebo, eu identifico, eu me desculpo, se foi um erro, né, que eu cometi, eu vejo ali, reconhecendo, lidando com as consequências, né, do que aconteceu e me pergunto, o que eu posso aprender com isso? Então, isso aconteceu para na próxima vez eu rever isso e fazer diferente. E move on, e sigo pra frente, né? Bola pra frente. Isso é uma situação, tá? Da culpa. Agora, outra coisa é a gente viver na culpa. É a gente não sair desse ciclo. Então, a gente tá sempre ali se culpando o tempo todo sobre tudo que acontece na vida de todo mundo. Então, eu tenho um filho que ele não passou de ano, e aí por que eu fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? No meu relacionamento ele me traiu, por que eu fui assim? Porque eu devia ter feito diferente, a culpa foi minha, porque eu não compareci ele em casa, e assim vai, né? Mas a gente tem que largar esse chicotinho que a gente fica aqui se batendo, né? Quando a culpa bate na porta. Então, quando a culpa vem, isso é meu? Isso realmente me pertence? Isso é culpa minha? Por quê? Numa situação que tem várias pessoas envolvidas, tem mais de uma pessoa envolvida, não é culpa de ninguém específico, né? As duas pessoas se atraíram, as duas pessoas contribuíram para aquele resultado final. Então, as consequências são das duas. Então, se livra dessa culpa aí que não faz parte de ti, tá? Do teu ser superior. Inveja. Então, quando a gente fala de inveja, a primeira coisa a gente tem que esclarecer e deixar claro de uma vez por todas que não existe esse negócio de inveja branca, inveja boa, whatever. Inveja é inveja, entendeu? E as pessoas, a gente tem que aceitar isso. Então, todos nós sentimos inveja em algum momento, em alguma intensidade, em alguma situação. A questão é como a gente lida com ela, né? Uma frase que eu vi que foi bem legal, assim, que eu gostei, é: inveja quando tu vê que uma pessoa conquistou alguma coisa que tu gostaria de ter, mas que tu não quer passar pelo sofrimento que ela passou. Ou seja, só a gente sabe que quando a gente conquista alguma coisa, uma posição, um bem material, uma forma de sentir, de ser, o que a gente teve que abdicar para isso, né? Existe uma história, uma jornada do que se passou ali. E com certeza eu tive que deixar de fazer outras coisas para conquistar aquilo ali. Então, quando a pessoa tá de fora, a pessoa não sabe o que realmente aconteceu, né? Como é que foi para chegar até ali. Então, é importante a gente rever que quando esse sentimento bate, eu reconheço ele, eu honro ele, porque esse sentimento existe. Mas por quê? Porque ou estou frustrada, porque eu não
não tô conseguindo fazer as coisas que eu gostaria de estar fazendo. Então, o que é que tá me incomodando ali, que eu vejo que as pessoas estão conseguindo e eu não? Tô me sentindo sufocada e não tô conseguindo ou ter coragem, ou ser capaz de sair de onde eu tô, né? Então, quando esse sentimento vem, é falar assim, nossa, parabéns. Às vezes no começo pode até ser difícil, talvez tu nem sinta isso, mas se policie, né? Parabéns pra ti, nem que seja mentalmente, parabéns, você é merecedora de estar fazendo isso, de estar onde tu tá agora. Então você é merecedora e isso vai reverberando dentro de mim também. Tá? Então, eu trouxe também do vitimismo. Vitimismo é uma coisa muito comum e entre mulheres, principalmente, né? Porque o homem, ele vai lá, extravasa, ele bota pra fora e objetifica as coisas, enquanto a mulher, ela tá ali. A mulher, ela tem essa capacidade, e aqui a gente já fala de uma outra sombra ao mesmo tempo também, tem a capacidade de manipular situações, palavras, pessoas, tem esse poder dentro dela, né, de conseguir, às vezes, voltando daí ao vitimismo, quando a gente se sente culpada, a gente é capaz de reverter essa situação, né, trazer, modificar ali o contexto e fazer que a outra pessoa acaba nos pedindo desculpa por uma coisa que ela nem deveria, né, porque a gente se sentiu ali ferida e aí transforma tudo. Então, quando a gente fala de vitimismo, tudo na minha volta é culpado pela situação que eu estou agora. Então, a gente falar sobre isso, sobre meu chefe, meus amigos, o lugar que eu tô. Então, culpa é sempre de ninguém e eu sou sempre a coitadinha da história. Essa culpa pode ser entre mãe e filho. Por exemplo, a mãe vai lá e começa a falar, mas eu faço tudo por ti, e agora é minha hora agora é a hora de tu me reconhecer e tal, não sei o que. Isso é comum, né? Eu já vivi isso, nós já vivemos isso. Culpa em, né, relacionamento, vitimismo em relacionamento, signo, né? É porque eu sou assim, porque eu sou do signo tal, então é assim que eu tenho que me comportar. Eu sou filha de pai e mãe de tal jeito, então essa é a minha situação, eu nunca tive dinheiro, enfim, vitimismo pra tudo, né? Então, é muito comum e quando a gente consegue perceber o vitimismo, a gente identifica em pequenas coisas, né? A gente consegue ver à nossa volta isso acontecendo. Então, fuja disso, você é responsável pela tua vida, pelas coisas que você atrai, você cria a sua própria realidade. Então, vamos honrar isso aí, vamos tomar as rédeas da nossa vida para que a gente consiga cocriar aí uma trajetória mais positiva, tá? E o lado, assim, extremo do vitimismo é o criticismo. Então, é aquela mulher que ela é crítica em tudo, sabe? O problema é sempre sempre tem problema em tudo. Então, tá sempre ali achando defeito, nada é bom bastante, tudo é difícil, né? E o criticar e o reclamar, né? Clamar a mesma coisa, ele vira um vício. Então, quando tu entra ali naquele caminho, só vai e só aumenta, né? E mais coisas vão aparecendo na tua volta pra te continuar reclamando. Então, cai fora disso, né? Comparação. Na comparação, também, né, pode ser linkado ali com a inveja e tal, porque a comparação é quando a gente tá vendo uma situação que tá lá na frente, a pessoa talvez já tá fazendo aquilo há muito tempo e tu vem se comparar porque começou agora. Então, não se compare, porque você é única do jeito que você é, né? Todos nós viemos totalmente diferentes, justamente para trazer coisas diferentes para o mundo, né? Nem os gêmeos são iguais, então não é nem a aparência, né? Porque o que importa é o que tá dentro da gente. A gente tá aqui para fazer diferente e ser contribuição de uma forma diferente. Então, tu tem o teu jeito único por uma razão, né? Mãe boa demais. Mãe boa demais é muito interessante. Porque tu não precisa ter filho,
para ter essa sombra, para estar nessa sombra da mãe boa demais, né? Então, é aquela pessoa que quer ajudar o tempo inteiro, que quer fazer tudo para todo mundo e aí às vezes acaba até mais atrapalhando do que ajudando, né? Eu me lembro de uma situação comigo que aconteceu de uma amiga, eu tava lá trabalhando, e aí eu fiz os bolinhos e tal, e aí ela chegou e com uma espátula cortou tudo, assim. Eu saí, quando eu voltei tava tudo cortado, e eu olhei assim, o que tu fez aqui? Ah, eu fiz aqui pra ajudar, pra já deixar tudo cortadinho. Aí eu nem tive coragem de dizer pra ela na hora, eu só falei, tá bom, obrigada. E depois que ela saiu, eu tive que botar uma bandeja inteira fora, 50 bolos, porque não é assim, porque tem um procedimento, porque abatuma quando corta e tal. Então, por que, né, que às vezes a gente vai lá e quer se meter na vida do outro achando que a gente tá salvando? Porque daí a gente vem com esse arquétipo, né, da salvadora, de que a gente tem que abraçar todo mundo, mas o que é que tá vazio aqui? O que tá vazio dentro da gente que a gente precisa estar o tempo inteiro cuidando dos outros? Tá o tempo inteiro abraçando e querendo que seja de forma amorosa, tá cuidando mais do outro do que a gente mesma, né? Então, às vezes a gente tá vivendo coisas que a gente não quer encarar, ou a gente tá com esse vazio mesmo, então isso precisa ser pensado sobre isso, tá? Fofoqueira, mulher é fofoqueira, né? Então, assim, eu acredito que isso está mudando bastante, né? Cada vez menos as mulheres estão falando uma das outras, mas a mulher sempre vai dar um jeito de manipular uma situação se ela quiser falar de alguém. Então, ela pode começar, ai, eu nem queria falar nada, tá? Ai, nem vou falar nada. E aí a mulher vem e pum, larga a bomba. Uma expressão que eu gostei, que eu achei bem legal, era assim, que a mulher ela consegue minar situações e corações. Então, tipo, a gente sempre né, todos nós experienciamos uma situação de que estamos num grupo e vem uma e fala alguma coisa assim, e aí com duplo sentido, e aí já minou, já quebrou o clima, já alguma coisa já mudou ali, mesmo que seja no sutil, a vibe do grupo, né? Então, às vezes pode ser inconsciente ou conscientemente, mas justamente a gente consegue fazer essas situações. E aí vem com essa de que, ai, não queria falar nada, ai, acho que eu nem vou falar, vou deixar quieto, mas é que eu quero te ajudar, é pro teu bem, vou te falar isso porque é pro teu próprio bem, e assim vem, né? Essas situações. Que mais? A mulher é cínica, debochada, a mulher ela não consegue muitas vezes se expor, então as coisas estão acontecendo ali e aí ela fica quieta, sai da situação, aí encontra outra pessoa e começa e fala tudo para outra pessoa onde ela não teve coragem de chegar e falar para pessoa que estava acontecendo aquilo ali. Então, isso tudo são situações que acontecem na nossa vida, né? Não é porque eu tô falando isso aqui que eu não sinto essas coisas. Então, eu tô aqui na minha lista, eu já tenho tic, 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 isso aqui faz parte de mim, isso aqui não faz. Então, eu vim aqui para trazer essa reflexão e esse exercício, convidar mesmo a que você pare e escreva, né, as suas sombras, o que você identifica, o que você tá pronta para deixar aí, né, o que você não quer mais sentir, mas trazendo com essa verdade mesmo, sabe, essa vontade interna de se tornar uma pessoa melhor. Né? Tem sombras que vão nos acompanhar a vida toda, até o dia que a gente morre, por exemplo. Vou dividir aqui uma coisa pessoal, né? Na minha situação, eu sempre lidei porque eu sou muito direta. Então, eu falo e falo mesmo, e falo assim, e às vezes não dá tempo de pensar na palavra, às vezes eu não consigo disfarçar, sabe? No meu rosto, se eu tô gostando, se eu não tô. Então, eu tenho isso, de ser muito direta, e pode ser vista como ríspida, como grosseira, muitas vezes. Então, eu me cobrava muito sobre isso, ainda me cobro, mas assim, o que eu caiu a ficha, eu entendi quando eu fiz o meu mapa astral. E aí ela chegou pra mim e falou, aqui na tua parte da comunicação, esse planeta tal, tá aqui, não sei o quê, e aí tu pode ter uma comunicação ríspida, as pessoas às vezes não te entendem, e aí eu fiquei assim, meu Deus, então tava lá, no dia que eu nasci,
que eu sou assim. Então é uma coisa que eu vim desenvolver durante essa vida, né? E claro que quando acontece a situação eu consigo rever mais fácil, eu penso muito mais antes de falar, mas às vezes a sombra vem à tona de novo e a gente tem que lidar com isso, né? E cada uma temos as nossas, né? Mais assim, recorrentes. Mas assim, então aí entra a aceitação, né? Porque isso tudo são linhas tênues entre se aceitar, entre querer melhorar, entre se avaliar, né? Então tudo isso para que a gente se torne pessoas mais leves, mais libertas desses pesos, né? Porque são coisas que a gente aprendeu a falar uma das outras, a não se expor, porque a mulher não pode falar isso, mulher não pode falar alto, mulher tem que se comportar dessa forma, né? Eu, por muito tempo, eu gostava mais de participar dos grupos de homem, de assim, nos churrascos, nas coisas, ficar entre os homens, porque eu não tinha paciência e nem, assim, não tinha vontade de discutir assuntos que na minha época eu julgava como fúteis, né? E aí, porque eu também sou assim, sou direta, né? E não quero perder tempo com coisa que não faz sentido pra mim. Então, claro, a gente tá nesse processo aí de se policiando e aprendendo com tudo isso. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é justamente isso. Parar e se avaliar. Porque não tem certo, não tem errado. Tem o que a gente é e o que a gente não quer ser. Então, tudo isso é o resumo da jornada de você mesmo. Porque é você que é a responsável e a Deus aí que vai trazer tudo isso à tona na tua vida. Então, essas são algumas reflexões. O vídeo ficou um pouco maior do que eu esperava, mas vim aqui dividir com vocês o que eu sinto, o que eu estudei e, né, o que faz sentido pra mim. Tá? Espero que gostem, façam suas listas, se avaliem e se percebam para que vocês possam ser só a melhor versão de vocês até identificar suas sombras, porque as sombras vão estar aí e vão estar caminhando na tua vida, e as sombras podem mudar também, às vezes algumas coisas, daí evoluiu, daí aparecem outras, então faz parte aí do nosso processo de evolução, tá? Um beijo, até a próxima!